Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar de 3 técnicas que eu uso para a ansiedade não me pegar. O que eu vou falar é simples e você também pode fazer. Nesse vídeo eu vou falar o que eu faço que fica mais fácil para mim dormir à noite. Durante o dia, quando bate aqueles pensamentos acelerados, aquele aperto no peito, um pouco de náusea, o coração começa a palpitar. Se você tem esses sintomas, você vai conseguir se esquivar deles. E no ponto 3, eu quero falar sobre a nossa mente, que ela funciona através de gatilhos mentais. Eu quero falar o que eu faço para não ser pego por gatilhos ruins. Se esse vídeo chamou sua atenção, deixa um joinha para fortalecer o nosso canal e a gente continuar crescendo. Como eu disse, é fácil você aplicar o que eu vou falar. Fica comigo até o final que eu vou te passar de forma simples. Ponto 1. O que eu faço que fica mais fácil para mim dormir à noite? Quando eu estou com o corpo cansado, sentindo uma nhaca, sabe? Aquela coisa ruim, o corpo esquisito, com uma preguiça, eu consegui fazer uma ligação desses sintomas ruins com a atividade física. Eu gosto bastante de correr, faço academia também, mas isso não foi do dia para a noite. Com o tempo e de forma gradativa, eu fui aumentando. O mais gostoso é pós-exercício, que você sente que sai aquela coisa ruim, sabe? Você sente que dá aquele alívio. O treinamento físico, ele libera muitos hormônios e neurotransmissores. Então dá essa sensação de leveza, essa sensação de prazer. Quando você estiver com o corpo cansado, sabe, aquela moleza, e nem é aquele cansaço de você ter trabalhado bastante, mas é um cansaço muitas vezes mental, o corpo pesado. Faz esse teste, você pega, sai para fazer uma corridinha, nem que seja um trote de 30 minutos, bem leve. E se você não consegue correr, caminha por 40 minutos, faz algumas acelerações durante essa caminhada. Como eu disse, o treinamento físico ele libera muitos hormônios e neurotransmissores que dá aquela sensação de prazer no pós-exercício. Eu só ressalto que se você não tem o costume, o hábito de fazer alguma atividade física, que você procure um médico antes. Ainda sobre o que eu faço, que fica mais fácil para eu dormir à noite, que eu não tenho dificuldade para dormir, antes eu preciso te fazer uma pergunta. Se você tem dificuldade para dormir, quanto que é importante para você voltar a dormir à noite? Conseguir deitar e descansar. Eu não sei também se você toma remédio para dormir, algum indutor de sono, mas quanto que é importante para você largar esses remédios, definitivamente, conseguir se libertar deles? Sabe por que eu te faço essas perguntas? Porque agora eu quero te ensinar uma oração muito poderosa, que tem o poder de te libertar e te fazer voltar a dormir novamente, conseguir deitar e ter uma noite dos justos, uma noite de restauração, de descanso para sua alma. Quando você estiver se preparando para dormir, você ajoelha e faz a seguinte oração: Senhor Deus, perdoa os meus pecados, no nome do Senhor Jesus. Senhor, me mostra quem eu preciso perdoar, me cubra com seu sangue, Jesus. E por último, você vai repreender da sua vida todo espírito de ansiedade, de insônia e de depressão, no nome de Jesus. Qual que é a importância dessa oração no mundo espiritual? Primeiro, você está pedindo para Deus perdoar os seus pecados, no nome do Senhor Jesus. Os nossos pecados, eles impedem que Deus age na nossa vida. O pecado faz separação entre nós e Deus. A segunda parte da oração, você fala: Senhor, me mostra quem eu preciso perdoar. A palavra de Deus, ela diz que se a gente não perdoa o nosso próximo, o nosso semelhante, Deus não vai nos perdoar. Muitas vezes a gente está com a vida amarrada, a gente está doente, está enfermo por falta de perdão, que a gente está com mágoa, com ódio no coração de alguém. E se a gente não perdoa, isso acarreta muito danos na nossa vida, inclusive a dificuldade para dormir. A terceira parte da oração, você diz: me cubra com o seu sangue, Jesus. O sangue de Jesus, ele nos justifica, ele nos torna justos. E quando a gente está protegido com o sangue do Cordeiro, nenhum mal pode vir contra a nossa vida. O inimigo não pode nos tocar. E por último, você vai repreender da sua vida todo espírito de ansiedade, de depressão, de insônia. A palavra de Deus, Jesus falou que a gente tem autoridade no nome dele para repreender todo espírito do mal, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Então a gente tem essa autoridade no nome de Jesus, de repreender das nossas vidas todo espírito de depressão, de insônia, de ansiedade, para a gente poder ter paz no coração e conseguir descansar, deitar e ter uma noite dos justos. Essa oração, ela é extremamente importante para a gente conseguir dormir à noite, ter uma noite de paz, uma noite de descanso, porque a palavra do Senhor diz, Jesus disse, que ele deixa a paz dele para nós.
E a paz dele, ela excede todo entendimento. E Jesus também disse que venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. No ponto 2, eu disse que quando bate aquela ansiedade durante o dia, aquela ânsia, aquele mal-estar, coração palpitando, dá aquela moleza, a gente começa a perder o dia, não é verdade? Eu quero te falar que a gente não consegue controlar os pensamentos que entram na nossa mente, mas a gente consegue determinar se eles ficam ou se eles saem. Um exemplo de coisas que pode tirar a nossa paz. Vamos dizer que hoje é quinta e na segunda da semana que vem ou na terça eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade. Ou então eu preciso passar por uma entrevista de um emprego, por exemplo. Também pode tirar a minha paz. Pode me dar ansiedade, ficar apreensivo, nervoso. Ou então algo ruim que aconteceu ou que pode acontecer e está tirando a sua paz e te deixando ansiosa. Aqui eu quero te falar que o que a gente precisa praticar é a habilidade de mudar de pensamento. O exemplo que eu dei da entrevista de emprego. Sempre quando eu penso na entrevista, começa a me dar ansiedade, começa a me dar uma palpitação no coração, começa a me dar um mal-estar. Quando acontece isso, eu preciso rapidamente, de forma proposital, mudar de pensamento. Fazer alguma outra coisa, isso tem que ser muito instantâneo. Então funciona assim. Quando eu lembro da entrevista que eu tenho que fazer na terça-feira, e hoje é quinta, de forma proposital, eu tenho que ir conversar com alguém, começar a fazer alguma coisa, forço a minha mente a pensar em alguma outra coisa. Eu não posso ficar pensando na entrevista. A minha parte é apenas se preparar para ela e evitar de ficar pensando na entrevista. Essa técnica de mudar o foco, ela funciona muito, mas a gente tem que ir praticando, que a gente vai ficando cada vez melhor. Aqui eu deixo um alerta. Quando te dá essa ansiedade à tarde, durante o dia, do coração começar a palpitar, te dar mal-estar, náusea, você vai ter que fazer a mesma oração que eu acabei de ensinar. Eu vou deixar ela na tela e você tira um print. Para você fazer essa oração, se for durante o dia, você se retira, nem que você vai para algum banheiro, fecha a porta, ajoelha lá e faz essa oração poderosa, que eu tenho certeza que com o passar dos dias, essa ansiedade, essa aflição vai sair de você. Jesus vai te dar a paz. Eu tenho certeza disso e eu declaro na sua vida a libertação de Cristo. Escreve essa oração num pedaço de papel, anda com ela na sua bolsa, na sua carteira. E no ponto 3, como eu disse, a nossa mente funciona com gatilhos mentais. E o que eu faço para evitar de ser pego por gatilhos ruins? Vamos imaginar que eu tenho que fazer uma apresentação em público. E sempre quando eu lembro dessa apresentação, me bate aquela ansiedade, aquele nervosismo, a mão começa a suar. Como a nossa mente trabalha com gatilhos, e na maioria das vezes esses gatilhos são ruins, a gente tem pensamentos que nos prejudicam. O que eu começo a pensar quando eu lembro da apresentação? Vem o pensamento do tipo, nossa, vai estar cheio de gente lá, e se eu errar? Eu não estou tão bem preparado assim. Que roupa que eu vou vestir? Nossa, já está muito próximo, não vou conseguir me preparar o suficiente. A nossa mente é uma espécie de ímã. Começa a vir um pensamento negativo atrás do outro. A ansiedade que bate não é por causa da apresentação em si, mas é por causa desses gatilhos, desses pensamentos que estão interligados com a apresentação. Esses pensamentos negativos que começam a vir, que vai me deixar ansioso, que vai me fazer mal. A técnica que eu gosto de usar é imaginar uma estrada, imagina na sua frente uma estrada, um caminho, e nesse caminho tem um monte de leões. Tem leões que a gente precisa passar por eles para poder chegar no objetivo final. Por exemplo, o exemplo da apresentação. Então, eu estou saindo do ponto 0, a apresentação é o ponto 10. E para mim chegar lá, eu tenho que passar por esses leões. Eu estou no começo da estrada, se eu faço isso, se eu viro a cabeça, eu vejo tanto de leão que eu vou ter que enfrentar para poder chegar no objetivo final. A técnica que eu uso é não virar a cabeça para o lado, não tentar olhar lá no final, não tentar olhar todos os leões que eu vou ter que enfrentar, olhar simplesmente para o primeiro leão. O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer hoje para chegar mais próximo do objetivo final? Por exemplo, a apresentação. Quem que eu preciso me tornar para poder fazer essa apresentação? Ou quem que eu preciso ser para poder assumir tal cargo, para poder entrar em tal empresa? Então, se eu viro a cabeça para o lado, isso me atrapalha, porque eu vou ver que é difícil o caminho, e isso me deixa ansioso, me deixa mal. Então, a técnica é
Quando você pensar nesse desafio que você tem que enfrentar, nesse problema que pode ou não acontecer, ou que já aconteceu, quando você pensar nele, você não deixa vir esses monte de pensamentos ruins. Você simplesmente olha para o próximo passo que você tem que dar. Qual que é o próximo leão que está na sua frente? Não olha lá na frente. Não fica pensando no problema em si ou nesse desafio que você vai ter que enfrentar lá na frente. Olha simplesmente para o próximo leão. Dá um joinha no conteúdo para poder chegar para mais pessoas. O vídeo de hoje é esse. Se fez sentido para você, compartilha com algum amigo, se inscreva no nosso canal para a gente continuar crescendo. Até o próximo.